A memória histórica da expansão portuguesa é um puzzle. Um puzzle fascinante. Alguns nomes todos nós conhecemos, outros parecem ter-se perdido no tempo. Hoje vamos tentar juntar as peças e resolver este mistério. Ora bem, vamos diretos ao assunto. Pensem nisto. Por que razão o nome Vasco da Gama ressoa em todo o mundo, mas o de Pedro da Covilhã, um espião e explorador absolutamente crucial para a sua viagem, é quase um desconhecido? É esta a pergunta que nos vai guiar. E claro, este não é um caso único. A diferença é gritante. De um lado, temos o panteão nos heróis, Gama, Cabral, Albuquerque. Do outro, nomes que para muitos soam a novo, Covilhã, os irmãos Curto Real, Pedro Teixeira. Como é que isto aconteceu? Vamos começar a seguir as pistas. A nossa primeira pista leva-nos àquela que é, talvez, a teoria mais popular e, convenhamos, a mais romântica. O mito do secretismo absoluto. A tese da política de sigilo, muito defendida pelo historiador Jaime Corteção, diz-nos basicamente que a coroa portuguesa escondia de propósito os mapas e os relatórios para proteger as suas novas rotas e descobertas. Até aqui parece lógico, não é? Pois bem, a história raramente é assim tão linear. Se por um lado a tese do sigilo aponta para uma política de Estado deliberada, historiadores como Luís de Albuquerque trazem-nos outra perspectiva. Eles argumentam que era praticamente impossível manter um império hermeticamente fechado, cheio como estava de mercadores e banqueiros estrangeiros. Portanto, sim, existia secretismo, mas provavelmente não era a política totalizante que por vezes se imagina. Então, se não foi uma grande conspiração de silêncio, o que aconteceu aos documentos? A verdade é, muitas vezes, bem mais simples e trágica. Pensem em naufrágios, incêndios, a simples degradação dos materiais em climas tropicais. E, claro, o golpe de Misericórdia, o terremoto de 1755 em Lisboa. A política de sigilo acaba por ser uma explicação conveniente para buracos na história que têm causas bem mais terrenas. E isto leva-nos à nossa segunda pista, uma pista que é menos sobre segredos e mais sobre algo muito mais palpável, a incrível força do dinheiro. Esta frase resume a ideia na perfeição. Onde estava o lucro, estava também o interesse dos cronistas, dos cartógrafos, dos financiadores. A atenção histórica, tal como a económica, foi sempre atrás do dinheiro. Podemos chamar a isto gravidade historiográfica. A rota da Índia e a colonização do Brasil eram os verdadeiros motores económicos do Império. Eram empreendimentos tão lucrativos que atraíam naturalmente quase toda a atenção. Em contrapartida, a exploração do Atlântico Norte, por exemplo, com retornos muito mais incertos, ficava com um foco quase residual. E qual foi a consequência direta disto? Expedições que aconteceram fora destes grandes eixos económicos acabaram muitas vezes por ser marginalizadas. A busca trágica dos irmãos Corte Real por uma nova passagem a noroeste é um exemplo perfeito. Tornou-se uma nota de rodapé. Não por falta de coragem, mas porque, no fim de contas, não trouxe o retorno financeiro esperado. Passamos agora à nossa terceira e última pista. E esta leva-nos da economia para o campo da ideologia. A construção deliberada de heróis nacionais. A partir do século XIX, e com uma força tremenda durante o Estado Novo, Portugal sentiu uma necessidade de forjar uma identidade nacional forte, coesa. E para isso, precisava de heróis. Precisava de figuras simples, inequívocas, que pudessem encarnar uma visão gloriosa e unificada da nação. Se olharmos para o padrão dos descobrimentos em Lisboa, ele funciona quase como um manual de instruções desta memória seletiva. Pedro da Covilhã, por exemplo, está lá, mas num papel secundário, quase como um ator secundário para o grande feito de Vasco de Gama. Já os irmãos Curto Real estão completamente ausentes. Porquê? Porque a sua história é uma de fracasso, de tragédia, e isso nunca cabia na celebração. O mesmo com Pedro Teixeira. A sua incrível expedição pela Amazónia não se encaixava na grande narrativa marítima que se queria contar. Muito bem, agora que temos as pistas, está na altura de juntar as peças e tentar finalmente resolver este caso, recompondo este mosaico histórico tão complexo. O que descobrimos é uma espécie de fórmula do esquecimento. Primeiro, a ideia da política de sigilo, que serve como uma justificação, ainda que incompleta. Depois, a imensa gravidade do dinheiro, a puxar toda a atenção para o que era lucrativo. E, por fim, a fábrica de heróis, a filtrar a história, a escolher apenas as personagens que serviam uma certa narrativa de sucesso. Não foi um ato único, mas sim um longo processo. E o que é que nós ganhamos ao recuperar estas histórias esquecidas? Ganhamos uma verdade muito mais rica, mais complexa. Percebemos que a expansão portuguesa não foi só uma linha reta de triunfos. Foi também uma história de espionagem, de tentativas falhadas, de becos sem saída
e de incríveis conquistas continentais que ficaram na sombra. E isto leva-nos ao ponto que é talvez o mais importante de todos. Recuperar estas histórias não é apenas um exercício de correção académica. É, na verdade, um ato de desconstrução, um convite a questionar as narrativas sobre as quais construímos a nossa própria identidade. E isto deixa-nos com uma última reflexão, uma que vai muito para além deste tema. Que outras histórias, que outros heróis e anti-heróis esquecidos continuam a moldar a forma como nos vemos hoje sem que disso nos apercebamos. A história, afinal de contas, nunca é um livro fechado.